Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Vinícius e estamos aqui para mais uma semana de aula. Vamos lá? Vimos nas aulas anteriores quais eram os ambientes da Terra. Também vimos a importância da tecnologia para a ciência e a sociedade. Agora vamos refletir sobre o uso da tecnologia. Estamos usando a tecnologia para a degradação ou solução dos problemas do ambiente em que vivemos? Para começarmos esse estudo, falaremos sobre a hidrosfera. Mas o que seria mesmo a hidrosfera? Bom, a hidrosfera é o conjunto dos corpos d'água do planeta Terra. Como bem sabemos, existe muito mais água do que terra em nosso planeta. E a maior parte de toda essa água da nossa hidrosfera é composta por água salgada. Dentro dos 2,5% de água doce, encontramos a maioria nas geleiras e calotas polares, seguida no subsolo ou lençóis freáticos, depois 0,36% em lagoas, rios e pântanos, e apenas 0,04% na atmosfera. Mas você sabe a diferença entre água salgada e água doce? A diferença está na concentração de sais minerais dissolvidos na água. A água salgada tem mais sais dissolvidos do que a água doce. A água, quando evapora, é pura. Isto é, na evaporação, apenas a molécula da água sai e os sais ficam nos corpos d'água. Então, a água da chuva é pura, só que, à medida que cai pela atmosfera, ela se mistura com gases e partículas, deixando de ser pura. Depois, quando compõe os rios, os lagos e as lagoas, continua transportando sais provenientes da erosão das rochas e dos solos, até que chegue ao mar ou oceano, onde a concentração de sais será maior. Agora vamos conhecer melhor a água do planeta. Observamos aqui que a água não se apresenta do mesmo estado da natureza. A água pode ser apresentada em 3 estados físicos: sólido, líquido ou gasoso. Para entendermos melhor essas diferenças, precisamos aprender a estrutura da substância água. Tudo que há ao nosso redor é formado por pequenas partículas chamadas de átomos. Os átomos podem se reunir e formar o que conhecemos como moléculas. A água, por exemplo, é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, sendo classificada, portanto, como uma substância composta, pois é formada por átomos diferentes. Com essas informações, a gente consegue compreender como ocorrem os diferentes estados físicos da água. No estado sólido, as moléculas da água estão muito próximas umas das outras. A atração é tão intensa que há pouco movimento entre elas. No estado líquido, as moléculas estão próximas umas das outras, porém a força de atração é menor do que a dos sólidos. E por fim, no estado gasoso, a força que atrai as partículas é fraca. Elas ficam afastadas umas das outras, permitindo que se movimentem e se espalhem pelos espaços disponíveis. Agora assistam a essa animação que explica em detalhes como ocorrem os diferentes estados físicos da água. Observe novamente os 3 estados físicos: sólido, forma e volume constante. Suas partículas permanecem fixas e com vibração. Quanto maior a temperatura, maior a vibração. Líquido, forma variada e volume constante. Suas partículas estão afastadas e em movimento. Quanto maior a temperatura, maior será a velocidade e a distância entre elas. Gasoso, forma e volume variáveis. Suas moléculas estão muito afastadas e em altíssimas velocidades.
Quanto maior a temperatura, maior serão suas velocidades e as distâncias entre umas e outras. Então é isso, galera. Ficamos por aqui com a nossa aula desta semana. Não deixem de fazer as tarefas propostas. Fiquem bem e bons estudos!